meio-dia e 1 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é segunda-feira, o dia 17 de julho de 2023. Você pode entrar em contato com a gente pelo zap exclusivo aqui do programa, que é o 998237378. 998237378. Tem também as nossas redes sociais, Pop FM Brasil 90.9, Pop FM Brasil 90.9 e Edson Martins _Pop FM. Edson Martins _Pop FM. Você nos acompanha pelos 90.9, pelo seu radinho, ou pode nos assistir pelo site popfmbrasil.com, popfmbrasil.com. Previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, para esta segunda-feira aqui em Taquarituba, nós temos a seguinte previsão: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens também. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 24 graus. Para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo passa a chuvoso, mínima 13, máxima 21 graus. Destaques do dia. Campanha alerta para acidentes com rede elétrica. Férias pedem atenção ao tempo das crianças em frente às telas. Nós vamos ter entrevista ao vivo daqui a pouquinho aqui no Pop News com a nossa amiga Georgina da CIT, Associação Comercial de Taquarituba. Hoje também nós temos o Conversa sobre a Minha Empresa. Hoje tem um bate-papo aí com o nosso amigo Caio Martins da CM Consultoria. Pop News, seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:04, antes de a gente iniciar a nossa entrevista aqui com a nossa amiga Georgina da CIT, vamos com informações da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente é o Yuri Milstarter. Ele fala sobre a campanha que alerta para acidentes com a rede elétrica. Vamos ouvi-lo. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica e as 39 distribuidoras associadas lançaram neste mês a campanha nacional Se Ligue, entre a vida e a sorte, escolha viver com segurança. O objetivo é alertar para os acidentes com a rede elétrica. A iniciativa busca fornecer orientações e dicas relacionadas ao uso seguro da rede elétrica para preservar a vida. Em 2022, foram contabilizados 756 acidentes, sendo 270 fatais, 174 são considerados como lesão grave e 312 como lesão leve. A campanha lançada anualmente em agosto foi antecipada neste ano para coincidir com as férias escolares, tendo em vista que muitos acidentes ocorrem nesta época envolvendo as pipas. Tentativas de furtos de cabo também têm gerado alguns acidentes. De acordo com Marcos Madureira, presidente da Abrad, o número de ocorrências felizmente está diminuindo. Tem tido uma redução, né? Eu entendo que ela ainda não é significativa, né? Nós precisamos de fato zerar, né? Sempre a gente busca zerar o número de acidentes, né? E principalmente o número de acidentes fatais, mas na medida que a população vai tomando conhecimento dos riscos, vai se conscientizando sobre os riscos e também sobre os cuidados que se deve ter, né, em relação à rede elétrica, isso sem dúvida nenhuma colabora para a redução dos acidentes. A Light, distribuidora de energia elétrica da capital fluminense e de outras cidades do estado, chama a atenção também para os balões, muito usados em junho e julho, quando ocorrem as festas de São João. Já a Enel, responsável por distribuir energia para mais de 60 municípios do Rio de Janeiro, alerta para os cuidados com o uso de pipas e poda de árvores próxima dos cabos de energia, além de destacar a importância do combate ao furto de cabos. Com supervisão de Léo Rodrigues e auxílio da Agência Brasil da Rádio Nacional no Rio de Janeiro e Yuri Miltestag. 12:06, daqui a pouquinho nós teremos as informações das ocorrências policiais com o Capitão Pablo. Daqui a pouquinho o Capitão Pablo participa com a gente para falar sobre as ocorrências policiais de Taquarituba, Coronel Macedo e toda a nossa grande região. Mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem antes de a gente iniciar a nossa entrevista com a nossa amiga Georgina da CIT. A Ana Mary Cavalcante está com a gente e fala sobre férias. Férias pedem atenção ao tempo das crianças em frente às telas. As férias
Campanhas escolares dobram a lição de casa para os pais. Ocupar os filhos com atividades longe das telas dos celulares, dos computadores e das TVs. Estudos relacionam a exposição exagerada às tecnologias a problemas na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Além de provocar ansiedade, o uso excessivo das telas leva ao sedentarismo, a comportamentos compulsivos e a dificuldade de interação social. As informações são da neuropsicóloga Marleide Oliveira, do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, em Messejana. Ela alerta que o uso das telas é exagerado quando compromete as atividades do dia a dia. A especialista orienta de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O uso das telas na infância deve ser restrito. Os menores de 2 anos, eles não devem ter acesso algum. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Entre 6 e 10 anos, o tempo deve ser de até 2 horas. Essa limitação, ela pode ser combinada com o filho. Não precisa de início essa rigidez muito grande. Mas quando a criança já está, ou o adolescente já estão num nível de uso excessivo, então realmente precisa ser tomada algumas posições mais enérgicas. A psicóloga Marleide Oliveira indica a criação de hábitos saudáveis como uma maneira de os pais controlarem o uso das tecnologias. É bom ter um limite e verificando como é que está o comportamento dessa criança, verificar a questão do sono, as interações sociais, colocar em atividades físicas, priorizar a construção das relações saudáveis. Na troca de telas por abraços, as férias se tornam um tempo maior entre pais e filhos, relaciona a especialista. É importante que os pais procurem lazer que estimule a criatividade deles, né? Conheça as habilidades dos seus filhos. É interessante que sejam brincadeiras ao ar livre, que possam estar em família, desenvolvendo atividades culinárias, pinturas. Nós temos também muito espaço na nossa cidade, como praia, zoológico, as bibliotecas, as praças, o Parque Botânico, a Pinacoteca. A psicóloga considera ainda que atividades de lazer com a família possibilitam, além da diversão, o conhecimento de novos lugares e fortalecem a sensação de segurança das crianças. Da Rádio Universitária FM em Fortaleza, Ana Meire Cavalcante para a Rádio Nacional de Brasília. Entrevistas Pop News. 12:09, nós vamos iniciar a nossa entrevista aqui com a nossa amiga Georgina, da Associação Comercial e Industrial de Taquarituba. A nossa amiga Georgina vai falar pra gente sobre a CIT. Olá, Georgina, um forte abraço, uma excelente tarde. Seja bem-vinda aqui ao programa, tudo bem? Olá, Edson. Fale bem pertinho do microfone para ele captar bem a sua voz. Ok, obrigada. Edson, boa tarde, audiência da Pop News, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Georgina, a gente sabe que a CIT é uma associação bastante importante aqui, engloba comerciantes aqui do nosso querido município, a nossa querida Taquarituba. E os comerciantes associados à CIT têm muitos benefícios, né? Tem divulgação, tem muita coisa legal, né, Georgina? Vários benefícios, além de fazer negócios bem feitos, né? Com credibilidade, porque as consultas da Boa Vista são de maior credibilidade, então eles têm uma segurança para fazer os negócios, né? A Boa Vista é para ver o crédito, né? Isso, é o birô de crédito. E através das consultas, o empresário tem segurança em fazer os negócios, entendeu? Então, isso aí é uma grande coisa. Nosso carro-chefe são as consultas mesmo, mas nós temos muitos mais outros produtos lá. E a gente faz muitas promoções o ano todo, né? Com certeza. Acabamos de fazer o Arraiá, que foi um sucesso, entendeu? Então, o consumidor já fica esperando essa época do ano. Então, o Arraiá, por exemplo, que é em julho, virou uma tradição, entendeu? Então, isso é muito importante. Mas, independente disso, nós temos outras promoções muito boas. Ô, Georgina, com relação ao crédito, 100% dos comerciantes associados à CIT fazem a consulta ou tem um outro que não faz? Como é que é? Não é 100% não, mas a grande maioria sim. Porque se você consultar o nome das pessoas, ali vai ter se ela comprou, se ela está comprando muito, se ela está pagando corretamente, o comportamento nos 6 últimos meses, entendeu? Então é bem uma tranquilidade para o comerciante. Tranquilo demais.
E você tem uma ideia assim, de quantas consultas são feitas por dia, por semana, por mês? Tem um número ou não, Georgina? Taquarituba faz uma média de consultas de 1.800 consultas mês. Entendeu? Dia assim não dá pra, mas 1.800 consultas mês. Mas são muitas consultas, né? Muitas consultas. E no caso, só o associado à CIT tem direito de fazer essa consulta, é a Boa Vista ou não? O associado, sim. Agora, quem não é associado pode fazer no balcão. Pode fazer no balcão. Sim. Daí já é uma outra história. Mas daí ele vai geralmente consultar o nome dele próprio, entendeu? Não é consulta de terceiros. E como que tá a questão da inadimplência aqui em Taquarituba, Georgina? Dá pra ter uma ideia? Ela não é pequena, né? Então, assim, nós não temos esses dados para nós, entendeu? Mas a gente vê muita negativação, assim, direto, né? Então a gente vê que tem bastante inadimplência. E o negócio da consulta é interessante, pois quando a pessoa vai fazer a compra, vê que ela recebe ali a informação de que o nome dela tá negativado, que ela não vai poder fazer a compra, ela já dá aquela corridinha pra agilizar, né? Pra pagar. E é excelente isso aí, por quê? Porque a pessoa às vezes nem sabe que tá com o nome no SCPC. Tipo, às vezes uma continha que ficou despercebida, tal. E aí ela vai numa outra loja fazer a consulta, aí a pessoa já informa ela vai correndo lá pra gente pra ver onde é que é e vai acertar. Então nós temos feito bastante negócio nesse sentido também. Legal. Entendeu? Muito legal isso aí. Tá? Então a gente tá tendo bastante procura de pessoas para limpar o nome. É importante o pessoal realmente limpar o nome, né? Ficar com o nome limpo na praça e para fazer outras compras, muito importante isso. Georgina, você falou pra gente sobre o Arraiá, né? Que foi realizado esses dias, um Arraiá aí promovido pela CIT, parceria com os comerciantes. Isso. O que a gente teve mais nesse ano aí, antes do Arraiá? O que mais tem planejado pela frente? Nós tivemos o Dia da Mulher, que a gente fez alguma coisa, né? De repente a gente, vamos dizer, pra dar um clima assim, a gente enfeita as lojas, chama atenção, faz propaganda de rua, tá? Então teve o Dia da Mulher, depois teve o Dia do Consumidor, Dia das Mães, que a gente fez também uma promoção bem legal. Nós doamos uma viagem, tá? Foi muito bacana. E então o Supertuba até que é o nosso amigo Caio, o próximo entrevistado. Olá, chegando Caio, aqui. Seja bem-vindo, Caio. Então, na verdade, essa viagem foi muito legal. O casal que ganhou ficou super feliz. Dia das Mães, né? A menina que ganhou, né? Você se lembra do pessoal que ganhou aí? Pode falar o nome se quiser. Então, na verdade, quem ganhou foi a caixa lá do Supertuba. A Tereza, acho que você conhece. Conheço. Ela ficou muito... Não. A Tereza que vendeu o produto. Vendeu o produto. Que deu o cupom. Quem ganhou foi a Beth da Drogaria Chamorro. Legal. E é um presentaço, né, Georgina? É uma viagem pra Gramado. Opa! Natal Luz, muito linda. E quem que não gostaria de estar no Natal iluminado casal, lá, né? Foi bem legal. Deve ser bastante romântico, né, Georgina? Bem bacana. Bacana. Legal. E agora até o final do ano a gente vai ter mais promoção aí da City. Então, a gente já está preparando o feirão que vai ser em setembro. A gente está querendo fazer lá no Lourenço Custódio, com a parceria com a prefeitura, tá? E a gente já está negociando, no começo de setembro, porque me parece que tem alguns eventos da prefeitura também. Então a gente vai aproveitar e fazer meio não junto, mas aproveitar o espaço público. E acho que a nossa vai ser eu acho que numa semana, o deles é em outra, qualquer coisa assim, eu não sei. A nossa é numa semana lá que a gente vai ser a primeira semana de setembro. Os primeiros dias úteis de setembro. E os comerciantes participam também, o pessoal vai para fazer as compras e esse ano com certeza a gente vai ter empresas de vários segmentos, Georgina. Sim, a gente tem todos os segmentos e a gente está pensando o quê? Lá, por exemplo, você aglomera pessoas. Então, eu acho que vende muito mais e, por exemplo, a pessoa também pode, o empresário pode desovar alguns produtos que ele não
que já estão, né, que é da outra estação, tal. São de boa qualidade, também, excelente qualidade, mas para renovar o estoque, né, pessoal? Renovar estoque. E também vai levar estoque normal. As novidades, lançamentos. As novidades continuam. Mas o feirão a gente está tentando fazer lá nesse espaço para assim ficar mais aglomerado ali e fazer uma coisa melhor. E você sente, Georgina, que o feirão assim é viável, vantajoso assim para todos os segmentos, ou tem um segmento que se dá melhor do que o outro? Como é que é na sua avaliação? Olha, nesse feirão ali é mais calçados e roupas mesmo, né? Então, outros a gente nunca fez com outros assim. Então, o supermercado, por exemplo, já é mais difícil se levar, né, a mercadoria para lá também, né? É mais difícil. Então, o que mais vai mesmo é roupas e calçados. Georgina, a gente já teve feirão lá no ginásio Meninico, feirão ali onde você está falando, né? Lá perto do teatro. E essas mudanças ajudam também, dá uma movimentada, né? Um testa aqui, testa ali, e no fim acha o formato certo. Na verdade, o Juvenal Rodrigues era muito bom, mas ele não está podendo fazer ainda porque não tem o AVCB. Mas se fosse fazer, você preferiria fazer lá isso, no caso? Não necessariamente, porque ali no Lourenço Custódio também é muito bom, entendeu? Inclusive a gente pode pôr uma entidade junto para também a captação de recursos. Tem os comes e bebes lá, né? Pode. Então tem várias vantagens também, entendeu? Então ali acho que vai ser muito bom. Legal. A gente vai fazer um registro aqui, a nossa amiga Flávia é a presidente da CIT, da Associação Comercial Mas. A Flávia se submeteu a uma cirurgia. Isso. Está se recuperando, a gente inclusive conversou com ela aí pelo Zap. E numa próxima oportunidade, né, Georgina? A Flávia vai estar com você aqui para conversar com a gente. Na verdade, quem poderia estar falando mais hoje seria ela mesma, mas né? A Flávia falou, vai a Georgina lá que ela vai dar conta do recado. Mas ela tá bem, graças a Deus, mas ela tá se recuperando. Melhoras aí para nossa amiga Flávia, né? Que ela realmente se recupere o mais rapidamente possível. Georgina, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí dos comerciantes se associarem. Como é que é isso? Você falou sobre os benefícios. O pessoal tem comerciante que não quer se associar, tem um certo receio, ou você chega lá, fala, explica, o comerciante já adere. Como é que é? Tem alguns comerciantes que já têm o seu próprio canal de consulta, né? Por exemplo, loja 100, essas lojas maiores, elas têm já os seus próprios canais de consulta, então mas ela é afiliada nossa, entendeu? Agora, tem outros também que não se afiliam, não sei porquê, não vendo a prazo, tal, mas o nosso não é só venda a prazo, o nosso portfólio é enorme. Nós temos muitas coisas. Muita coisa. Então, a gente convida todos para serem associados e dar uma força para a associação, né? A gente precisa, a associação precisa do comerciante, entendeu? Então a gente pede para que todos possam fazer isso, se afiliar com a gente lá. Então é muito bacana. E a gente também dá uma assistência muito grande para funcionários, para o próprio empresário, né? Enfim. Georgina, em questão de custos, eu imagino que não seja muito caro assim para o comerciante, né? Ter a parceria com a CIT, é isso? É muito barato para você ser associado, é muito barato. Você poderia falar assim um preço mínimo pra gente ter uma ideia? O preço mínimo é R$50. R$50? O preço mínimo é R$50. É bastante barato para tudo aquilo que a gente pode oferecer, entendeu? Por exemplo, a pessoa fala, mas eu não vendo a prazo, mas tem as nossas promoções que a gente faz, a gente movimenta a rua, a gente faz propaganda na rádio, faz propaganda de rua, decora as lojas, quer dizer, tem bastante coisa que não precisa vender a prazo, pode vender à vista e fazer parte da nossa associação. Com certeza. E tem aí o pai do Caio, né? O Bi Gabriel. Bi Gabriel, grande amigo nosso também, foi presidente da CIT lá no passado. O Caio também foi da CIT. Foi diretor também. E o Bi fazia grandes promoções também, sorteio de carro. Associado. Daqui a pouquinho o Caio vai falar pra gente sobre... Ô Caio, quer se sentar já aqui? A gente já cumprimenta você fala pra gente sobre os benefícios aí de ser associado. Só conte pra gente, por favor, aí,
Pode ser puxa essa cadeira naquele microfone perto da Georgina mesmo, só para você dar o testemunho seu aí sobre os benefícios de ser associado à CIT. O Caio é associado aí da CM Consultoria, daqui a pouquinho vai falar pra gente sobre a empresa dele. Caio, forte abraço, uma excelente tarde. Seja bem-vindo também aqui ao Pop News. Quais são os benefícios que você entende aí de ser associado à CIT? Fala pra gente, boa tarde. O Edson, Georgina, é um prazer estar aqui na Rádio Pop News, a rádio nova aqui de Itaquarituba. A gente vai falar um pouco da minha empresa, né, daqui a pouco. Mas o Edson é muito conhecido da gente, Georgina, que o Edson ele narrava os jogos do campeonato aqui municipal, junto com meu pai, né, Edson? Eu era pequenininho. Exatamente, o Caio engatinhava ainda, né, Caio? Eu era pequenininho, o pai ficava ali na cabine, participando, escutando. Bom, a associação comercial, ela é tradicional aqui no município, né? Já é bastante antiga, né? Sempre teve uma credibilidade enorme nos serviços que prestou para a comunidade, que presta para a comunidade, né? Não só para o empresário, mas para toda a comunidade taquaritubense. Acho que a associação é importante para você, principalmente aí que está começando seu negócio, né? Ter o contato da associação comercial, se associar, porque ela dá suporte, até mesmo traz eventos, né, Georgina? Sim. Sobre palestras, né? Técnicas sobre comércio, sobre vitrine, como que o comerciante deve gerir até mesmo o negócio dele, né? O pessoal, esse comerciante, o comércio ali, que está começando, iniciando, às vezes tem uma dificuldade, né? Até mesmo de fazer promoção, de engajar, né? A sua loja. O maior parceiro hoje que ele vai ter no município é a associação comercial, eu tenho certeza disso. A Georgina já está lá há muito tempo, né? Eu fui diretor financeiro da associação comercial faz algum tempo, acho que na época era o Felipe, que era o presidente da associação. Nós ficamos lá por um mandato, né? Mas a Georgina já estava, né, trabalhando, engajada há muitos anos lá, conhece muito, né, as burocracias e tudo mais. E eu acredito assim também, Edson, o seguinte que eu posso falar que a associação comercial é a voz do comerciante aqui do município, né? Então, eu acredito que todas as ações públicas, inclusive, que são solicitadas, até mesmo a questão de segurança do município, de câmeras, instalações de câmeras que teve. A associação luta aí pelos interesses do comerciante. Exatamente. Tanto na esfera da sociedade, da política, né? É a voz, né? Fora, eu acho que essa é a voz ativa que o comerciante tem. Então, acho que é importante você que está começando seu negócio, até mesmo aqueles que já têm, né, uma história aí, né? Estão há muitos anos no mercado, é importante ter a associação comercial como um parceiro, né? Então, até as ações, né? Nas datas específicas aí de comércio, sempre estão fazendo um trabalho bem bacana, Edson. Legal, obrigado, Caio, pelo seu testemunho aí. E a Georgina ia falar sobre uma palestra, é isso, Georgina? Sim, nós vamos, dia 21 agora, nós vamos ter uma palestra às 19 horas, ali na sede do Unicursos, tá? Na doutora Taliba Leonel ali. Isso, em frente ao CRT, né? E é como vender mais com Márcia Seschini. Ela é muito boa, é uma filha da terra, tá? Então a gente vai ter essa palestra com ela e acredito que vai ser muito bem, os funcionários e empresários serão muito bem beneficiados com isso. Então vai ser dia 21, ali na Unicursos, na doutora Taliba Leonel. Que horário que vai ser, Georgina? Oi? Que horas que vai ser essa palestra? Às 19 horas. E é em prol ao asilo, tá? A gente vai pedir ela é gratuita, né? Mas a gente vai pedir 1 quilo de alimento não perecível. A gente tá pedindo óleo ou leite, que é pro Lar São Vicente de Paulo. Óleo ou leite. E no caso, assim, a pessoa para assistir a palestra precisa trabalhar no comércio, ser comerciante ou independentemente disso, Georgina? Não necessariamente. O ideal seria esse também, mas as inscrições estão abertas. A gente tem vagas limitadas, mas ainda tem vagas, tá bom? Legal. Então é o seguinte, o pessoal, né, vá assistir a palestra e quem não é associado já conversa com a Georgina, com o pessoal lá e já se associa, né, Georgina? As inscrições pelo telefone 3762-1995. 3762-1995, a inscrição. Isso.
Georgina, e no caso, para quem quiser conhecer a CIT, quem quiser conhecer a sede lá, conversar com você, eu ouvi lá na Pop FM sobre essa questão de se associar, sobre promoções, sobre consulta ao serviço da Boa Vista. Como é que eu faço? Entra em contato com você onde? Telefone? Olha, pode fazer uma visita para nós lá na rodoviária, a gente está lá das 9 às 18 horas. Tá certo. Georgina, a gente agradece muito mais uma vez pela sua participação com a gente aqui, pelas informações sobre a CIT, Associação Comercial. O microfone fica à sua inteira disposição. Agradecer somente Edson, aí a Pop News aí, ao Caio pelo depoimento, obrigada. E esperar o pessoal vir fazer uma visita para nós e esperar o pessoal agora pro dia 21 na nossa palestra com a Márcia Seschini. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:27, prosseguindo aqui com o programa, vamos com informações agora aqui do Renato Ribeiro. Gov.br, governo quer expandir o uso de plataforma até o fim de 2023. 150 milhões de pessoas. Esse é o número de brasileiros com contas cadastradas na rede Gov.br, a rede nacional de governo digital. Nela estão disponíveis identidade digital, carteiras de trânsito e de trabalho, prova de vida e assinatura eletrônica. Ainda o Meu INSS, seguro-desemprego e abono salarial. A plataforma permite acesso a mais de 4.200 serviços digitais do governo federal, mas também de estados, Distrito Federal e 300 municípios. Tudo de graça, 24 horas por dia, pelo celular, tablet ou computador. O próximo passo agora é expandir o uso do Gov.br até o final deste ano para mais de 90 municípios com população acima de 300 mil habitantes. O secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Rogério Mascarenhas, explica como funciona a parceria. Os serviços do governo federal já estão, na sua grande maioria, migrados para dentro desse ambiente único que é a Rede Gov. À medida em que o município e o estado fazem a sua adesão, eles passam a ter também, na medida em que os serviços estaduais e municipais também são migrados para dentro desse ambiente, ele passa a acessar os serviços que são disponibilizados pelos estados e municípios. Maceió, capital de Alagoas, aderiu à Rede Gov.br em 2020. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, Sérgio Cavalcante, explica que o uso da plataforma diminuiu a burocracia e simplificou o acesso a serviços públicos. Anteriormente, na Secretaria Municipal da Fazenda, por exemplo, para liberar cadastros e validar documentos, era necessária uma equipe para realizar essas etapas de verificação. Com a adoção da plataforma Gov.br, essa burocracia foi praticamente eliminada. Os usuários que já possuem certificados digitais têm suas identidades previamente validadas, o que simplifica o processo e agiliza o acesso aos serviços. Já Niterói, no Rio de Janeiro, está na plataforma desde 2021. A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão do município, Ellen Benedetti, comenta os benefícios para os cidadãos. Além da velocidade, porque os processos podem tramitar de uma forma muito mais ágil, muito mais transparente e permitindo também ao cidadão economizar tempo, já que ele não precisa se deslocar, Ela acaba favorecendo muito a mobilidade urbana e gerando impacto também sobre o meio ambiente, já que a gente também consegue reduzir o número de folhas de papel que são utilizadas no serviço público. Nós otimizamos o tempo dos nossos servidores. Desde 2019, as páginas do Gov.br tiveram 636 milhões de acessos. Apenas neste ano foram 104 milhões. A carteira de identidade nacional, por exemplo, já foi baixada mais de 720 mil vezes até junho. Com produção de Diana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Renato. Polícias. Meio-dia e meia, prosseguindo aqui com o Pop News. Vamos agora com as informações da polícia, informações de Itaquarituba e da nossa região. Quem está com a gente é o capitão Pablo, traz as informações aí da polícia pela nossa região. Vamos ouvi-lo. Uma boa tarde a todos. No dia 16 de julho de 2023, o menor de idade foi detido pelos policiais militares que faziam operação de fiscalização de trânsito na cidade de Coronel Macedo. O menor conduzia um veículo e, ao ver o bloqueio da polícia militar, ele fez o contorno na pista e fugiu. Durante o acompanhamento, o veículo foi abandonado em uma estrada da zona rural e 3 pessoas fugiram para uma região de mato. O menor foi abordado e com ele foi encontrada uma porção de cocaína.
Ele foi conduzido para a delegacia, sendo apreendida a droga, o veículo e um celular que estava no carro. Os outros indivíduos não foram localizados. O menor informou que eles estavam no carro, mas não os conhecia. Na data de 15 de julho de 2023, os PMs de Itaporanga atenderam uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Pelo local, os PMs se depararam com uma motocicleta caída na via e o condutor ferido. Como ele apresentava notórios sinais de embriaguez, a ocorrência foi apresentada no plantão policial, sendo elaborado o boletim de ocorrência de embriaguez ao volante. No dia 12 de julho de 2023, um indivíduo que estava foragido da justiça foi capturado na cidade de Paranapanema. E na mesma data, na cidade de Itaí, um indivíduo foi preso em flagrante delito por descumprir medida protetiva. Ele estava sob efeito de drogas e invadiu a casa da ex-esposa, sendo preso em flagrante pela Polícia Militar. Uma boa tarde a todos. Polícia Militar, você pode confiar. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:33, mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente é o Zama El Gauri. Polícia Federal colhe depoimento de um dos acusados de agredir Alexandre de Moraes. Vamos com esta informação. A Polícia Federal colheu o depoimento de um dos acusados de agredir o ministro Alexandre de Moraes do STF na última sexta-feira. Alex Zanata Binotto negou participação nos fatos, como explica o advogado dele, Ralph Tortman Stettinger Filho. Sim, o Alex foi depor, ele negou que tenha tido qualquer participação nos fatos, negou que tenha proferido qualquer ofensa ou tenha tido qualquer gesto direcionado ao ministro ou qualquer familiar seu que pudesse ser minimamente desrespeitoso. Foi um depoimento longo de 2 horas. O advogado também vai defender outros 2 acusados de envolvimento no caso, Andréia Mantovani e o empresário Roberto Mantovani Filho. De acordo com a defesa, os 2 vão ser ouvidos na manhã desta terça-feira. O ministro Alexandre de Moraes foi hostilizado na sexta-feira passada em um aeroporto em Roma, na capital italiana. O filho dele chegou a ser agredido com um soco no rosto. No sábado, políticos se manifestaram sobre o caso. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, condenou as agressões contra o ministro Alexandre de Moraes. No Twitter, Flávio Dino escreveu: até quando essa gente extremista vai agredir agentes públicos em locais públicos, mesmo quando acompanhados de suas famílias? Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser elite, mas não têm a educação mais elementar. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, considerou inaceitável a agressão sofrida pelo magistrado e pela família dele e afirmou que esse tipo de comportamento distancia o país do progresso e da civilidade. Já o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, autor de uma proposta que dá ao STF a competência de julgar ações antidemocráticas, afirmou que tentará votar o texto em agosto. E a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também prestou solidariedade à família de Alexandre de Moraes e defendeu que os acusados paguem pelas agressões no rigor da lei. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Esportes. Aí, 12:35, vamos agora com informações esportivas para você. Temos por aqui o Bruno Mendes, ele traz pra gente as informações sobre os resultados do futebol aí no fim de semana. Vamos com as informações. E vamos começar falando de Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Botafogo, mais líder do que nunca, venceu o Bragantino por 2-0. Neste domingo, Cruzeiro e Curitiba empataram em 0-0, mesmo placar do clássico carioca do Maracanã, Fluminense e Flamengo. O Cuiabá foi até Fortaleza e venceu o tricolor do PC por 1-0. O São Paulo, no clássico, colheu o Santos por 4-1. O Atlético Paranaense, jogando em casa, venceu o Bahia por 2-0. Em Porto Alegre,
Internacional e Palmeiras ficaram no 0-0. Os destaques da Série B do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. No sábado, Juventude empatou com o ABC em 1-1. O Londrina venceu o Vila Nova 1-0 e o Tombense venceu a Ponte Preta também por 1-0. Neste domingo, o Mirassol empatou com o Ceará em 1-1 e o Vitória venceu o Novo Horizontino por 2-1. Copa do Brasil, neste sábado, o Corinthians passou as semifinais da competição, venceu no tempo normal o América Mineiro 3-2, no agregado 3-3, nos pênaltis 3-1 para o Corinthians, que vai enfrentar o São Paulo em uma das semifinais. Na outra, teremos Grêmio e Flamengo. Nesta segunda-feira, 2 partidas, uma pela Série A, 8 da noite, Goiás e Atlético Mineiro na Serrinha. Série B, 8 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Criciúma. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:37, já nós vamos ter a nossa entrevista aqui com o nosso amigo Caio Martins, da ACM Consultoria, mas antes disso, mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. O Nelson Lins está com a gente. Doença de Chagas, pesquisa descobre molécula que inibe reprodução. Pesquisadores da Unicamp e da Unifesp descobriram uma molécula capaz de inibir a reprodução do Trypanosoma cruzi, parasita responsável pela doença de Chagas. A pesquisa é financiada pela FAPESP, a Agência de Fomento à Pesquisa do Estado de São Paulo. Chamada de dasatinib, a molécula já é utilizada em um medicamento para tratamento da leucemia. Uma das vantagens seria a de atacar e inibir somente o parasita, o que não acontece com os remédios atuais, que também prejudicam as células humanas. Segundo a explicação do professor da Unifesp e um dos autores do estudo, Sérgio Schwenkman, a doença de Chagas tem 2 fases, a mais aguda no início da infecção e a crônica, que dura de 5 a 10 anos. Os medicamentos atuais são mais eficientes na fase aguda da doença, enquanto que na crônica, em 2 a cada 5 casos, o tratamento não é eficaz. Aparece uma segunda fase da doença, que a gente chama de fase crônica, e o parasita é dificilmente detectado. Isso pode durar 5, 10, 15 anos, e aí começa a ter uma sintomatologia, que é uma inflamação do miocárdio, do coração, ou do intestino, que é o megacólon, ou do esôfago, que a gente chama de megaesôfago. E aí as drogas existentes são muito pouco eficazes na reversão e na eliminação do parasita. O preço do medicamento usado para a leucemia é cerca de R$15 mil, um impeditivo para o uso maciço no tratamento. Segundo a outra autora do estudo, a coordenadora do Centro de Química Medicinal da Unicamp, Kathleen Massirer, foram testados quase 380 compostos químicos para buscar a eficácia no combate ao parasita, sem considerar os eventuais custos. Conforme a pesquisadora, a possibilidade de o remédio ser usado em outras doenças, além da leucemia, pode eventualmente baratear o composto químico. Existem, sempre alternativas de moléculas mais baratas, mas na pesquisa a gente tem que fazer esse balanço. A gente, em geral, primeiro quer ver uma molécula eficiente, e aí a gente vai testando elas e tem que ir levando em conta o balanço, o preço e a eficiência. A doença de Chagas foi descoberta no início do século XX pelo médico e biólogo Carlos Chagas, mas só depois de 60 anos se chegou a um tratamento. Sérgio Schwenkman explica que isso ocorreu porque a doença era associada à pobreza, uma vez que o barbeiro, inseto transmissor, vive em frestas de casa de barro. Além disso, muitos acreditavam de forma equivocada em ser uma doença autoimune. O professor lembra que, apesar dos avanços na construção de moradias, é preciso ficar atento às mudanças climáticas que podem alterar o habitat do inseto transmissor. O inseto transmite a doença, começam a proliferar e atingir outros lugares, então a gente tem que estar sempre em alerta para a doença de Chagas. Várias outras doenças que a gente chama de tropicais. Hoje já vê doença de Chagas no sul dos Estados Unidos. O processo de criação de um novo remédio dura em média 10 anos. De acordo com os pesquisadores, os testes iniciais em células no laboratório já duram cerca de 4 anos. Agora, eles buscam novas parcerias para as próximas fases, que são os testes em animais e depois em pessoas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson. Conversa sobre minha empresa. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News.
Tá aí, 12:41 e agora nós vamos iniciar a nossa entrevista aqui com o nosso amigo Caio Martins da ACM Consultoria. Olá, Caio, forte abraço, uma excelente tarde mais uma vez. A gente, né, deseja para você aí uma excelente tarde e que você realmente seja bem-vindo aqui ao Pop News, tudo bem? Nosso de estar aqui com você na Pop News, a gente já estava aqui falando um pouco da associação comercial junto com a Georgina, acabamos entrando aqui na entrevista dela, mas é um prazer poder estar aqui, é uma rádio nova aqui no município, né? Tá chegando aí com um perfil moderno, acho isso muito legal, é muito bacana a gente ter essa diversidade comunicativa aqui, né? Na nossa região. Ô Caio, fala um pouquinho pra gente então sobre a ACM Consultoria, como que surgiu a sua empresa? Bom, Edson, a minha empresa, eu estou há muitos anos no mercado de contabilidade, né? A gente já vem de praticamente quase 15 anos aí no mercado e a ACM Consultoria, ela surgiu de uma necessidade que a gente enxerga de uma tendência futurística voltado para o setor de negócios, né? Então a gente já trabalha com contabilidade, mas o foco dela a gente trabalha com valor agregado, né? Um serviço um pouco mais personalizado, a gente diria dessa maneira. Muitos empresários, eles começam a ter expansão do negócio, né? Começam a expandir, a criar estratégias, né, de expansão e às vezes acabam expandindo muito para fora, né? A empresa começa a ter crescimento, né? E aquele negócio, tudo que cresce para fora também tem que crescer para dentro, não é verdade? Então a gente vem com essa ideia de um serviço personalizado. O que eu diria esse serviço personalizado? É uma estratégia, uma contabilidade mais estratégica, vamos dizer dessa maneira. A gente atua tanto com contabilidade, que é parte operacional mesmo, de apuração de impostos, fechamento de balanço, entrega de obrigações fiscais, mas aí a gente também entra numa outra ponta, que é parametrizar essa contabilidade de uma forma mais personalizada para a necessidade daquele ramo específico, tá? Então para cada segmento você oferece um tipo de serviço. Exatamente, aí a gente trabalha numa vertente de consultoria, até por isso que ela chama CM Consultoria, né? Então um dos pontos que a gente sempre indaga o empresário no sentido que você sabe quanto vale o seu negócio, você usa a contabilidade como tomada de decisão, você metrifica o seu crescimento. E geralmente o empresário não tem muita ideia de quanto que vale o negócio dele, né? Exatamente, então a gente entra com um trabalho focado em gestão econômica e financeira, precificação, se for o caso, parte de valuation, né, que é a avaliação de negócios. Então, às vezes, o que acontece? A expansão leva muito a você metrificar o seu negócio, saber de fato quanto ele vale, né? Uma coisa é o prédio, outra coisa é o negócio. A gente não tá vendendo o prédio, tô vendendo o imobilizado do negócio, tô vendendo o negócio. Então, quanto que vale o negócio? Como que a gente acha esse valor? E a contabilidade, ela é a peça-chave nesse diagnóstico, né? Então, a gente vem com um trabalho de tentar colocar na cabeça do empresário, na mente do empresário, que ele precisa usar a contabilidade não somente para apurar imposto ou para entregar a obrigação fiscal, mas para medir o negócio dele, usar informações como indicadores que ela fornece para tomada de decisão. Então, esse é o foco que a gente viu da ACM Consultoria. O que a gente observa muito no mercado hoje, Edson? O perfil do profissional da contabilidade, ele vem mudando muito. Ele é um profissional hoje muito mais dinâmico, muito mais comunicativo do que propriamente aquele cara tradicional que fica ali, né, sentado atrás da mesa, enfim, recebendo as informações e tal. Então o foco nosso é de participar das decisões estratégicas do negócio. O Caio, no caso, com relação a esse valor da empresa, de repente o empresário acha que a empresa dele vale tanto, você chega com informação e o empresário se decepciona. E outras vezes você chega com a informação e ele fala, nossa, mas vale tudo isso? Acontece isso, Caio? Acontece. Isso é muito assim, a gente trabalha muito nesse foco, né, de avaliação de negócio, quando a empresa ela tá em expansão ou quando ela tá comprando algo ou vendendo o negócio.
ou compra negócio ou vende negócio. Então, comprar ou vender negócio é um fator aí que pode fazer com que você avalie a empresa, é isso? É um fator determinante, porque a gente vai projetar informações de fluxos financeiros, né? Num período de médio, longo prazo, né? Trazendo esse valor presente, né? Então é mais ou menos isso que, então, às vezes acontece do empresário ele assustar com o valor do negócio ou até mesmo decepcionar. Só que a questão é o seguinte: medir o valor do negócio, ele serve também como indicador para tomada de decisão. Aonde eu tô acertando? Aonde eu tô errando? Quais estratégias que eu preciso adotar? Ele pode ajeitar ali o rumo do negócio ali, o rumo da caminhada. Exatamente, Edson. Então a contabilidade, o que a gente costuma falar? Eu costumo falar sempre. Tudo para dentro da contabilidade. Então, hoje, a base de dados de informações de negócios é o balanço patrimonial, são os demonstrativos financeiros, demonstrativos contábeis, relatórios de indicador. Então, a gente entra em liquidez corrente, liquidez imediata, grau de endividamento do negócio, quais as estratégias que o negócio está adotando, se está no caminho certo, se não está. Então, é uma metrificação mesmo da empresa. O que a gente observou também? A tecnologia, ela pegou muito forte, tanto no nosso ramo, como também na gestão do negócio, gestão interna. Então, às vezes, o empresário, ele começa a ter um crescimento, aquela equipe administrativa que ele tem, ela já não é o suficiente mais pro tamanho que o negócio vai atingindo, entendeu? Então, aí a gente entra também com um diferencial, que é o quê? Mapear esse negócio. Então, vai desde a reconstrução societária do negócio, do mapeamento do negócio e de indicadores de resultado para o empresário. Então, é um serviço bem específico, né? Personalizado, onde a gente utiliza a contabilidade com foco em gestão. E no caso, esses serviços todos que você falou aí servem para pequenas, médias e grandes ou de médias para frente? Como é que é? Serve para pequenas, médias e grandes. Todo mundo pode se utilizar da consultoria. Exatamente. A gente não tem assim uma distinção de tamanho, né? Então o foco mais é a mentalidade do negócio, né? Porque o negócio, a gente observa, o empresário, as empresas, né? O negócio, ele tem um crescimento de gestão conforme também a visão que o empresário tem estratégica do negócio. Às vezes o empresário, ele entende muito bem do ramo dele, né? Ele é um cara que entende do ramo, né? De como ele deve fazer ali e tal, para negociar os preços, enfim, compras, etc. Mas do outro lado, a outra ponta, que é a gestão processual do negócio, desenvolver processos internos, essas coisas na parte administrativa, às vezes fica um pouco de lado, então não, fica a desejar. Exatamente. E se não andar tudo ali juntinho ali, o negócio complica. Então a gente vem com esse trabalho mais, vamos dizer, dessa maneira específico, personalizado e consultivo, né? Então isso daí é um dos fatores que pode agregar valor à empresa. Tem outros, Caio, outros fatores que podem agregar valor à empresa, deixar a empresa mais valorizada no mercado? Tem sim, Edson. Na verdade, o que acontece? Hoje, que nem eu disse no início aí, o nosso perfil profissional, né? As empresas de contabilidade, ela vem tomando um outro rumo, né? A tecnologia, ela tá muito, muito forte dentro do nosso ramo. Hoje, para você ter uma ideia, dentro do meu negócio, a gente não tem mais papel, tá? Eu não tenho office boy, não trabalho com o papel especificamente, são poucos papéis, né? É mais gestão de dados mesmo. Então, a gente tem ferramentas para buscar em tempo real, dentro do movimento do cliente, as entradas e saídas de mercadoria, de notas, né? A gente parametriza também, dependendo da necessidade dele, um controle interno, onde fica tudo digital, onde a gente consegue puxar a movimentação bancária para fazer conciliação contábil. Então, então isso tudo, o que a gente busca trazer? O foco é trazer custo menor para o empresário, no sentido de economizar papel, economizar tempo, né? Porque às vezes o que acontece? Você fica ali tomando o dia inteiro, xerocando arquivo, montando arquivo, guardando papel, enfim, passa o dia fazendo tudo isso. É uso desnecessário de pessoal e de espaço também, né? Exatamente. Então o que a gente vem buscar? Vem tentar mostrar para o empresário o quê? É o famoso back-office, né? Que a gente chama, né? O novo perfil aí de gestão interna, né?
A gente vem buscar mostrar que ele precisa ter tempo para agregar valor pro negócio dele. Como que ele agrega valor pro negócio dele? Ele não tem que se preocupar com processos administrativos internos. Ele pode contratar uma consultoria especializada para que cuide disso para ele que ele tenha mais foco no negócio. E quando você chega, Caio, com a proposta aí sobre a consultoria, né, sobre o serviço que você presta, o pessoal consegue entender ou tem uma certa resistência? A gente vive aqui no interior, mas a gente tem muita gente inteligente aqui em Itaquarituba, na região. Como é que é a receptividade do pessoal? O pessoal vem recebendo, essa empresa é nova, ela foi aberta agora no meio da pandemia, né? Fazem 2 anos, acho que 2 anos e meio aproximadamente. Ela está em processo de maturação, né? É uma empresa que é nova aqui, né, com essa tendência. E quando a gente faz visitas nas empresas, né, a gente costuma agendar com o empresário, né, busca telefonar, agendar com ele, até busca ter um tempo dessa agenda, porque é importante ele ter esse tempo para ele parar e entender o que a gente está querendo proporcionar para ele. Mas a gente está tendo uma aceitação legal, o pessoal abre as portas, né, para as visitas. A gente costuma falar, só que assim, o mais importante não é nem eu falar tanto, né? É mais escutar a dor dele, né? Ver o que ele tá precisando. Com certeza. Qual que é a dificuldade que ele tá tendo, o que ele tá precisando, pra gente poder fazer um mapeamento e direcionar os processos, né? Pra essa gestão dele. O Caio, no caso, você falou aí sobre a pandemia, né? A empresa surgiu aí no período da pandemia. Quando que você, na verdade, pensou assim, não, eu não quero ser aquele contador normal, né? Eu quero inovar. Quando que surgiu isso? Então, eu tenho já uma história aqui em Itaquarituba, né? Onde eu já tinha uma outra empresa de contabilidade e depois eu acabei me desligando dela e fui embora. Não fui embora exatamente, eu ficava residindo aqui em Itaquarituba, mas eu fui fazer uma especialização no INSPER, que é uma das melhores faculdades de negócio da América Latina, né? Para aprimorar mesmo esse conceito. Você está bem preparado, né? INSPER bem preparado. Exato, a gente investiu bastante em conhecimento. E aí o que a gente observou, né? Eu participo também do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, onde eu sou conselheiro. Tô em muitos eventos que eu palestro, né? Tanto como palestrante, como mediador, até mesmo. Então, o que a gente observa? A gente vai trocando networking aí com o pessoal e a gente vai observando a necessidade que vai surgindo, né? A tecnologia hoje, Edson, acho que ela tá em tudo. Acho que até eu não conheço o ramo especificamente de setor de rádio, mas a gente pode analisar o sentido do que a rádio antigamente era uma coisa, hoje já é outra, né? Mudou bastante, com certeza. Até mesmo a estratégia de marketing dela, já um foco mais direcionado na parte digital, virtual, enfim. Então a gente viu que esse modelo é um modelo que ele tá começando a surgir, né? Só que as empresas, o que a gente observa? Que elas vão ter que se adequar a isso no médio prazo. No caso de cada 10 empresas que você visita, quantas que já estão preparadas aí para essa mudança? Quando que você está falando? Sinceramente, ainda são poucas. Poucas empresas preparadas. Na verdade, a gente tem e outra coisa, a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente acaba, né, entrando, fechando algum contrato especificamente. A gente tem a preocupação, o foco nosso é a preocupação da contabilidade dessa empresa, ela atingir os padrões que precisam, né? Até mesmo para relacionamento externo dela com a sociedade, com bancos, investidores, fornecedores. Então, quando você tem mais transparência nesse relatório financeiro, você consegue agregar mais valor. Então, a gente busca... Passa mais confiança pro mercado. Ô Caio, uma questão que eu gostaria de tratar com você aqui, é uma opinião sua, na verdade, né? Que você da CM Consultoria, muito experiente aí nessas questões todas, reforma tributária. A gente tem essa discussão aí e tal. O que você espera? Quem tá ouvindo a gente tem que ficar preocupado, não tem? O que você acha disso? Eu acredito assim, Edson, a reforma tributária ela é essencial para a economia nacional. Isso, de fato, a gente precisa simplificar o emaranhado fiscal, tributário, né, complexo que a gente tem. O Brasil é um dos países aí que a gente observa
porque a gente o custo Brasil que a gente fala é muito alto para quem tanto opera na parte fiscal e tanto para o empresário que paga os impostos, né? Então a gente sabe que a burocracia aqui é muito grande. Então realmente a gente precisa simplificar isso aí, né? O texto da reforma tributária ele é polêmico. Por quê? Por que ele é polêmico? Porque ele deixou muitas brechas nessa aprovação inicial dele, né? Eu acredito que ele foi aprovado muito rápido, né? A toque de caixa é uma coisa assim que é preocupante, eu diria, no início, né? Porque a gente precisa de muito debate técnico ali, né? Então envolve muitas questões técnicas que eu acredito que não foram bem debatidas ainda. Mas ele não é o texto que vai ser o texto final. Eu acredito que a gente vai ter diversas emendas aí surgindo dentro dessa legislação, desse novo formato de tributação, que vai acabar entrando especificamente nos setores, né? Tanto de serviço, de comércio, de indústria, enfim, porque a nossa preocupação maior é que essa reforma ela venha para simplificar, mas que ela não aumente impostos, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países mais caros do mundo aí na questão tributária, né? Tanto para pagar os impostos como para operar toda essa questão fiscal aí que envolve, né, tanto o setor da contabilidade como as empresas no todo, né? Então, até recentemente, no último plenário que a gente teve no Conselho Regional de Contabilidade, a gente abordou a preocupação dessa reforma tributária e a contabilidade no todo, né? A classe contábil, ela está disposta a ajudar nesse sentido, porque a gente precisa fazer conta, né, Edson, para poder, com certeza, mostrar se realmente ela é vantajosa ou não, né? E o que ela vai onerar e o que ela vai beneficiar. Então vamos esperar os próximos passos. Meu amigo Caio Martins, da CM Consultoria, a gente agradece muito pela sua participação com a gente aqui no Pop News, no quadro Conversa sobre a Minha Empresa. Gostaria que você deixasse, por favor, aí para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente, né, os seus contatos, telefone, redes sociais, endereço. Fique à vontade, muito obrigado. Edson, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco da CM Consultoria, um pouco de contabilidade também, né? Coloco aqui, fico à disposição, né, das empresas aí do município quanto da região. A gente está nas redes sociais, nós estamos nas redes sociais. O meu Instagram é o @CaioMartins90. Qualquer pessoa, o pessoal aí pode estar seguindo a gente. Lá também tem bastante conteúdo, né, do que a gente faz. E o Instagram da nossa empresa, que é @CM Consultoria, né? Ali também está exposto alguns materiais aí do nosso trabalho. E a gente fica à disposição, Edson. Falar de impostos, de reforma tributária é um assunto polêmico, né? Que até tem conteúdo e chão, se quiser ficar o dia todo aí debatendo, né? A gente tem assunto. A gente volta a se falar. Obrigado, Caio. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí 12:59, reta final aqui do Pop News. Vamos com os destaques finais para você. OMS classifica o adoçante aspartame como provável causador de câncer. Alisson dos Santos volta às pistas com 3º lugar na Polônia. O país deve ter 17 mil novos casos de câncer no colo do útero até 2025. Ninguém acerta sorteio e prêmio da Mega Sena acumula de novo. Professora pede abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro. Regulamentação da reforma tributária ficará para 2024. Estudantes fazem ato no Banco Central pela queda na taxa de juros. Caravana do PPA participativa encerra plenárias em São Paulo. Idealizar masculinidade afeta toda a sociedade, apontam especialistas. Prefeitura de Timburi abre 40 vagas em processo seletivo. Mais destaques finais para você que acompanha aqui o Pop News. Atividade econômica recuou cerca de 2% em maio, aponta Banco Central. Mercado prevê PIB de 2,24% este ano. Informação aqui da Caixa. A Caixa libera bônus salarial para nascidos em novembro e dezembro.
Renegociação de dívidas da faixa 2 do Desenrola Brasil começa hoje. 30 milhões de pessoas serão beneficiadas nesta etapa. Na sequência, você tem a nossa amiga Pátia aqui na Pop FM em 90.9 e também em 107,5. E a gente volta, se Deus quiser, em uma próxima oportunidade. Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Pop FM.